o tema 130 anos da abolição da escravidão, a Revolução Frustrada. Bom, antes de passar a palavra para o companheiro Juliano Lopes, lembrando que, para você ficar ligado na Causa Operária TV, amanhã tem Na Zona do Agrião, que é apresentado pelo próprio companheiro Juliano Lopes, pelo companheiro Edson Dorta e por mim, que é o Henrique Ares, com a participação amanhã, iniciando, do Expedito Mendonça, direto de Brasília. E também fique ligado nos programas diários e semanais da Causa Operária TV, de segunda a sexta, a reunião de pauta, às 9 horas da manhã, e o resumo do dia, às 8h30 da noite. Bom, por enquanto é isso, lembrando que você pode contribuir com a Causa Operária TV na nossa vaquinha online, está na descrição do vídeo, é só contribuir para transformar a Causa Operária TV numa TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso, a gente passa agora a palavra para o companheiro Juliano Lopes, que vai expor, e depois a gente abre para as perguntas. Quem está aqui no auditório pode se inscrever aqui comigo, e quem está na internet, no chat, no YouTube, é só fazer a pergunta também, que a gente lê aqui ao vivo. Bom, companheiros, boa tarde. Esse debate aqui é um debate bem interessante, e reforçando que o próprio título do debate, na verdade, é um texto teórico produzido pelo Partido da Causa Operária, que debate um pouco essa questão da abolição e o 13 de maio. Né? Para quem já está um pouco militando na esquerda, você se acostuma a achar que o 13 de maio deve ser meio que rejeitado, em oposição ao 20 de novembro, porque é a data onde se comemora o Dia da Consciência Negra. Isso se dá por uma incompreensão que é justamente que a gente vai buscar esclarecer aqui sobre essa questão do 13 de maio. São 130 anos da abolição. Se vocês terem ideia, por exemplo, eu passei o dia hoje acompanhando as redes sociais, atividades e tudo mais. São pouquíssimas coisas que foram chamadas para discutir o 13 de maio, a importância disso daí, os problemas que ele tem, justamente por conta dessa compreensão errada sobre a data. Né? Bom, aqui nós temos pelo menos duas concepções que o 13 de maio foi apresentado para a gente. Tem a concepção tradicional, que é aquela apresentada pela escola, pelo menos a que eu tive na escola, que é de que o 13 de maio foi um ato de bondade do império, da princesa, que era tudo lindo e maravilhoso, ela viu os escravos sofrendo bastante e tal, e que diante disso daí precisaria abolir a escravidão, porque ela mesma, o próprio império, achava o negócio muito cruel, a coroa não poderia deixar aquilo lá passar, e em 1888 teriam abolido a escravidão numa canetada. Essa, pelo menos, foi... Eu não sei como é que está hoje os currículos escolares, mas essa é a versão que eu tive até terminar o primeiro grau. A segunda versão, que também apresenta uma confusão, mas geralmente aqui é usada pela esquerda, pelo movimento democrático, é de que a abolição foi uma farsa completa e não serviu para nada, e foi um ato demagógico do governo, e que, diante disso daí, o 13 de maio, enquanto data da abolição e todo o processo que levou a ele, deveria ser esquecido ou não estudado como a gente tem acompanhado. Então, nós teríamos aqui pelo menos duas versões, que, na verdade, uma se coloca em oposição. Uma parece que é oposta à outra, mas as duas chegam praticamente à mesma conclusão, de que o 13 de maio não tem nenhum significado importante, que é foi um ato oficial, né? Um ato oficial do regime. E a segunda concepção da data, 13 de maio, é que não foi uma farsa completa, né? Uma farsa completa, uma farsa que não trouxe resultado nenhum, não significa nada, em último caso. As duas ideias aí, elas são as mais conhecidas, né? Eu mesmo fui educado pela primeira, depois que comecei a militar na esquerda, eu fui educado pela segunda, ao ponto de você mal saber de fato o que tinha acontecido no 13 de maio.
Bom, o que a gente vai querer, busca apresentar aqui nesse debate é que, na verdade, e é o título da discussão, é que a abolição, o 13 de maio, é um resultado, foi, né? Foi o resultado de uma ampla mobilização popular e revolucionária. Esse aqui, na verdade, é o nosso ponto de vista, o ponto de vista marxista do problema é esse aqui, que culminou no 13 de maio, né? Quer dizer, ao invés de você se apegar a tudo que é apresentado pela historiografia oficial e até mesmo pela esquerda, que em grande medida é guiada pela historiografia oficial, a análise dos acontecimentos antes do 13 de maio, todo o século XIX e tudo que estava envolvido aí, leva à conclusão de que, de fato, o 13 de maio foi uma revolução frustrada. Por quê? O século XIX, né, ele não bem que inaugura, mas esse século, especialmente para a escravidão brasileira, ele acumulou aí uma quantidade gigantesca de mobilizações, manifestações, quilombos, fuga de quilombo, escravo matando o seu patrão, teve uma série de acontecimentos, a revolta dos malês, e tudo outras manifestações e levantes que sequer são conhecidos porque a história, bem dizer, queimou esses arquivos. Até um camarada nosso que esteve aqui como convidado do Tição, programa de Preto, ele falou, salvo engano é Renato, lá do Instituto Luiz Gama, que após o fim da escravidão, a República Velha cinicamente falou assim, não, o Brasil não pode guardar essa mácula da escravidão, esse período obscuro da história brasileira, então o que nós devemos fazer? Queimar todos os registros da escravidão. Então, é por isso que a negrada brasileira, se for pesquisar a origem dos seus avós, tios, não vai achar nada, que foi tudo incinerado. Dessa época aí. Eu tive até a experiência de pesquisar famílias europeias que vieram para o Brasil. Você vai aqui acho que é o Museu da Imigração, se não me engano o nome é esse daí. Você chega lá com um sobrenome X, você acha lá, se você for, claro, descendente de europeu, você vai achar lá que seu tio-avô, seu bisavô veio no vapor X, chegou aqui em tais condições, foi morar em tal lugar, e nome completo, se era casado, você pega tudinho, assim, é incrível. Eu mesmo não, né? Meu avô, tudo que a gente sabe, por exemplo, da minha parte negra da família, é até os pais do meu avô, pai de pai. Daí em diante ninguém sabe mais nada, nem onde ele trabalhou, como é que chegou, etc. Então, também é parte desse processo já pós-13 de maio. Mas, enfim, a escravidão, ele também tem isso, né? Que se foi assim, se é justamente essas duas conclusões, você teria que ter a ideia de que a escravidão era uma coisa simples, uma coisa corriqueira, que os negros se submetiam até, em certa medida, às chicotadas, a apanhar, etc. e tal. Tanto se submetiam que foi um ato oficial do regime, que achava horrível aquilo lá, ou então a abolição não significou nada porque os negros continuaram na mesma situação. Finalmente, os dois pontos de vista é assim, o negro não fez nada para se chegar à abolição da escravidão. Ele, na verdade, foi ajudado por intelectuais, ou mesmo pelo próprio regime. Se você pensar assim, você vai, pô, mas como é que você pode ficar 50 anos levando chicotada nas costas, você não vai fazer nada, nem que correr, fugir, etc. e tal, não. Eles fizeram justamente isso daí. Existem várias histórias, né? Mas eu acho que uma das mais importantes dessa época, eu considero como a Revolta dos Malês, né? Que acontece justamente em 1835. Essa é a mais conhecida, acho que todos devem conhecer, pelo menos, acho que também ela mesma aparece nas escolas, né?
De uma maneira muito romantizada, aquele negócio todo, mas aparece. Essa revolta aqui, você pode... É porque a gente não consegue ver assim, ter uma ideia, não tem filme, não tem foto nem nada. Mas imaginem vocês que você está numa cidade, 90% da cidade é toda negra, e 75% dessa cidade é de negro alfabeto formado, inclusive muçulmano que foi trago como escravo da África, mas que na África ele exercia, sabia ler e escrever e tudo. Ou seja, um pessoal, vamos dizer assim, formado, que soube organizar bem o movimento, que soube organizar toda a revolta do negro que lá estava disposto a se revoltar, né? A se organizar e fazer alguma coisa. Foi um levante gigantesco. Isso daqui foi uma crise tremenda no regime de escravidão e teve como uma das lideranças, que depois a gente vai comentar um pouco, mas foi a própria Luísa Marim, que depois iria ser a mãe de Luiz Gama, que veio organizar a luta contra a escravidão aqui em São Paulo. Essa revolta aqui não foi a primeira revolta da escravidão brasileira e nem a última. Foi a que foi mais destacada porque ela apresentou um perigo muito grande. Eles tiveram a capacidade de, depois que acabou a revolta, aqueles que eles não mataram, eles distribuíram pelo país inteiro, né? Pelo Brasil. Interior, norte, sul. O pessoal que foi preso foi mandado para esses cantos aí, inclusive a própria Luísa Marim. Foi uma medida meio tonta dos caras, porque você acabou espalhando toda a revolta dos malês no Brasil inteiro. De onde se organizaram quilombos, aqui, Nordeste inteiro quase, Sudeste todo e tal. O negro aqui já mostrava, quer dizer, em 1835, e isso você pode dizer com tranquilidade, que 50 anos antes da própria abolição, o negro já estava super indignado com o regime de exploração que vivia no país. E estava buscando se organizar para se livrar disso daí. Não é que foi que não significou nada a abolição e tudo mais. Foi um resultado de um processo de mobilização gigantesco no país. E se for considerar a situação que o negro vivia na época, as faltas de recursos, a falta de liderança, a falta de organização, pode-se dizer que foi uma mobilização que, na verdade, quase transformou isso aqui no Haiti 2. Esse também foi um segundo receio que eles tiveram. Por quê? A Revolução Haitiana, aquela que constitui a primeira República Negra nas Américas, liderada por Toussaint Louverture, ele derruba, inclusive, o exército de Napoleão Bonaparte, salvo engano, umas 3 vezes. No dente, o cara foi lá, organizou o pessoal, o Império tentou conter a Revolução Haitiana, Toussaint organizou todo um exército negro, muito bem treinado, disciplinado e organizado para defender a ilha que hoje é Haiti. E colocou essa, na verdade, é uma das histórias mais lindas que tem da luta do negro nas Américas, né? Tem um livro muito bom que se chama Os Jacobinos Negros. Quem tiver a oportunidade de ler vai ter uma noção do que foi essa Revolução Haitiana. Bom, para vocês terem a ideia, a Revolução Haitiana começa... ou Revolução Santo Domingo, né? Começa em 1791 até 1804. Inspirados pelos ideais da Revolução Burguesa. Democracia, liberdade, fraternidade, tudo isso daí. Quando ela se encerra vitoriosa, ao contrário de muitos levantes e revoluções que tiveram ao longo da história do mundo, a Revolução Haitiana não. Ela termina com a vitória e a independência do Haiti em 1804. Tudo bem que o pessoal não tinha WhatsApp, nem e-mail, carta, nada na época, mas daqui dali para isso daqui, vamos considerar a época que a gente vive, que eles viveram naquela época, são coisa de 30 anos. Não é difícil que um negro tenha escapado de lá, ou saído do Haiti, ou sido preso, traficado, e vindo parar aqui no Brasil, que se constituía uma gigantesca fonte de exploração e crescimento econômico das potências europeias, que nem terras tinham
e nem mão de obra tinham. Então, um país desse porte como o Brasil era, né, acabou se transformando vamos supor, numa fazenda exterior de toda a potência imperialista da época, né, Inglaterra, Portugal e tudo. Então, com a Revolução dos Haitianos, também tem pouca história a respeito, mas não é difícil chegar à conclusão, muito embora uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu acho que sim, de fato, vários negros envolvidos aqui nessa Revolução tiveram alguma responsabilidade nessa Revolução, ou diretamente ou indiretamente, né? A Revolta dos Malés ela se caracteriza por uma grande poder de organização. Inclusive, eles tiraram panfletos lá na época, que eram lidos em voz alta para os negros que não sabiam ler, chamando o pessoal a se levantar contra a escravidão, pelo direito de liberdade de culto, né? Finalmente eram muçulmanos, e a coroa era católica e não permitia isso daí. Bom, esses aqui são apenas alguns fatos que ajudam a ilustrar o que a gente está querendo apresentar. Outro levante conhecido, que foi comandado pelo... Como é que chama? Do Ceará, que libertou o Ceará, né? Que acabou com a escravidão no Ceará ainda em 1884. Assim, Dragão do Mar, que chama o nome do caboclo. Inclusive, hoje acho que o nome dele batizou um espaço cultural no Ceará, né? Dragão do Mar organiza, salvo engano é Francisco o nome dele, organiza um levante no Ceará, e lá também ele enfrenta as forças do Império e acaba com a escravidão. Não deu para acabar no Brasil, mas acabou com a escravidão no Ceará em 1884, se tornando o primeiro estado a abolir a escravidão, antes da abolição. Quer dizer, o estado se tornou uma província livre de escravidão. O que acontece com essa outra revolução também no Ceará? Um movimento mais organizado se desenvolvia aqui em São Paulo, especialmente pela atuação do agora reconhecido advogado Luiz Gama. Tempos atrás, Luiz Gama não era conhecido de nada, na verdade, a não ser por sua poesia modernista e tudo mais. Mas, finalmente, veio à tona, depois de muitos estudos, inclusive da própria Lígia Fonseca Ferreira, que tem um livro maravilhoso sobre Luiz Gama, chamado Com a Palavra, o Advogado dos Escravos. Tem uns textos interessantes, inclusive as peças de habeas corpus, por sinal, que ele utilizou para libertar vários escravos nos anos 60 e 70 do século XIX, né? Ele negro, autodidata, filho de Luísa Marim, que tinha liderado a Revolta dos Malês, e ela, tendo sido deportada aqui para Santos, São Paulo, veio até Luiz Gama como filho, né? Ele estuda sozinho, se forma sozinho. Ele, inclusive, outra contribuição interessante do programa Tição, ele é chamado para trabalhar junto à inspetoria de polícia. E é a partir dali, trabalhando dentro de uma delegacia, que ele pega o Luiz Gama, né? Pega os detalhes de como funciona para você soltar alguém. Ele, sem ser advogado, ele aprende na delegacia como é que você deve soltar as pessoas. Sai da delegacia e começa a apresentar um monte de habeas corpus no Poder Judiciário aqui de São Paulo, que, diante da técnica do habeas corpus, de como Luiz Gama apresentava, dos argumentos que ele conhecia muito bem, inclusive ele assistiu aulas, tentou assistir aulas na faculdade de Lago São Francisco com a orelha na porta, porque ele não podia entrar porque era preto. Então ele ficava lá assim, ouvindo a aula e aí tomando anotação, né? Isso quando deixava ele entrar lá. Mas enfim, você vê que é interessante, Luiz Gama teve mais sorte que o próprio Lula, né? O habeas corpus dos escravos daquela época foram deferidos pela corte daquela época, hein? Corre a lenda aí que Luiz Gama ajudou a libertar mais de 1.000 escravos. Escravos que ele organizava através de associações, reuniões e tudo mais,
para lutar pela libertação dos outros escravos, para acabar com a escravidão no país. Ele viveu uma época muito que bem o regime escravista estava aos frangalhos, caindo aos pedaços, né? Já era muito caro sustentar um escravo e tudo mais, mas ele viveu uma época de escravidão na qual ele mesmo era um alforriado. Então, ele organiza os negros, ele busca... O Luiz Gama é interessante porque ele busca as alternativas, como diria Malcolm X, por todos os meios necessários. Então ele vai pela lei, mas quando não deu pela lei, ele fez outras maneiras também para poder libertar os escravos, né? É quando finalmente ele falece, ele morre, e um dos companheiros dele de luta, Antônio Bento, organiza o que é pouco apresentado, pouco conhecido, mas que é chamado de os Caifazes. Que isso também, anos 70, começo dos 80, do século XIX. Essa organização aí, inspirada pela luta de Luiz Gama, e depois do seu falecimento, inclusive o funeral de Luiz Gama foi foi uma manifestação aqui de São Paulo, parou a cidade inteira, diante da luta democrática que ele fez naquela época. Mas os Caifazes, liderados por Antônio Bento e outros, eles tinham um modo de organizar que era bem interessante, a luta do negro. O que eles fizeram? Eles organizaram o pessoal para ir de fazenda em fazenda, libertando os negros tudo, um por um. De fazenda aqui no interior de São Paulo, Campinas, todo esse interior de São Paulo aqui, eles se organizaram para ir em fazenda Y, X, de Dom não sei o quê, Dona não sei das quantas, sei lá que é o nome daquelas fazendas daquela época, Seu João, não sei como, para ir lá, chegava lá assim, tem uns relatos interessantes que eu vou ler aqui. Chegavam lá e ele com uma negrada falava assim, tem escravo? E tem. São quantos? 20, então está todo mundo libertado. Aqui não sei o que, só, ou você faz isso daí, ou não fazer que nem Luiz Gama falou, o escravo que mata o seu patrão está agindo em legítima defesa. Como é que vai ser? Então, eles organizaram bastante ações desse nível, né? Que vamos dizer, de libertação dos escravos nas fazendas, ou em qualquer lugar, né? Também como é pouco conhecido, a história, você tem poucos relatos, né? Vou até ler um aqui para vocês terem uma ideia de como o negócio, como diz aqui em São Paulo, era quente, quer ver? Disse assim, esse aqui depois você pesquisa. Diz lá, Revista Ilustrada, ano 12, número 466, de 30 de setembro de 1887, hein? Enquanto no parlamento só se discursa e nada se resolve, os pretinhos raspam-se com toda ligeireza, os lavradores mal podem segurá-los. Isso era é porque eu não conseguia a capa do jornal porque estava em baixa resolução, mas era assim, fuga, era tipo assim, como se fosse um programa desses na polícia nas ruas, era assim, fuga de pretinhos, alguma coisa assim, né? Negrinhos fogem, de novo os negrinhos, era assim a capa do jornal. E vinha com esse rodapé embaixo do título, né? Essa fuga, quem instigou e quem incentivou foram justamente os Caifazes aqui. Já num período que não tinha como segurar mais. Eles fugiam, muitas das vezes estavam armados, fortes em maior quantidade. Como é que você ia fazer para segurar a negrada toda? Um outro relato aqui. Olha que interessante. Depois eu vou dizer onde é que essas fugas todas chegam. Vamos lá. B. Havendo chegado ao conhecimento da presidência, por telegramas particulares, de fazendeiros de Itu, Capivari e Piracicaba, que grande número de escravos se tinha revoltado e vagava por aqueles municípios,
furtando-se ao serviço de seus senhores, aos quais intimavam para conceder-lhes imediatamente a carta de liberdade e pagar-lhes o salário. A esses fugidos havia notícias de que iriam juntar-se cerca de 130 escravos do barão de Serra Negra. Aí, chegando, viu os escravos armados, intimando, em tom ameaçador, o senhor e exigindo a liberdade logo e o salário de seu trabalho. Esse aqui é um relatório do Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, presidente da província de São Paulo, e foi elaborado pelo seu secretário-chefe de polícia interino, com o juiz de direito adjunto Salvador Antônio Muniz. Você vê, o negócio estava super... Isso em 1887 também. As fugas, elas tinham... Não era que também teve esse aspecto. Você fugia da tortura e do mal. Mas também você fala assim, estou fugindo, mas vou resolver essa parada, não vai ficar assim não. Eles foram lá e pediam salário, pediam libertação dos outros, etc. e tal. Então, aqui em São Paulo ficou famosa, você vê que os relatos são no mesmo ano, ele cita aqui várias cidades e tal, no que é chamado por Afonso Schmidt de A Marcha. É um romance, né, escrito por Afonso Schmidt. É um livro muito bom. Tem muita gente que fala que ele não é bem romance, que na verdade ele descreve fatos reais. E se você for comparar as histórias todas, e o pouco que eu já vi até hoje, de fato, esse livro do Afonso Schmidt, ele narra fatos super reais. O negócio foi complicado aqui em São Paulo. É como se fosse uma... a Negrada ele relata uma marcha em específico, a maior delas talvez, mas conta-se aqui nos registros que eu achei na internet, e agora alguns documentos estão aparecendo, que a Negrada estava fugindo de 50 e 50. Era a mão de obra que tinha numa fazenda, por exemplo, de 20 a 30 trabalhadores, escravos no caso, 50 fazendas maiores no interior de São Paulo, tinha 150 a 200 escravos. Então, uma fuga desse pessoal, depois de tomar de assalto, roubar a própria fazenda, recolher o seu dinheiro, conseguir a liberdade de próprio punho do seu senhor, e eles fugiam para poder chegar ao famoso Jabaquara, que não é esse daqui, é lá do litoral de Santos, né? É porque eu não estou com as imagens, não tinha mandado aí para mostrar para o pessoal. Quilombo do Jabaquara. Aqui é interessante a história, né? Os escravos saíram do interior de São Paulo, 50, 100, 150, 300, eles iam marchando até o litoral paulista. Isso aqui é perto do Porto de Santos. Por quê? Chegando lá, você tinha a oportunidade, ainda que com uma série de dificuldades, você tinha a oportunidade de pegar um vapor e ir para o Ceará, por exemplo, onde a escravidão já tinha acabado. Outros estados onde a escravidão estava com mais dificuldade de se sustentar. Então, esse quilombo, ou essa concentração de negros aí que estiver no Jabaquara, que é como se fosse o final de uma serra, né? Fica cercado. Parece, inclusive, a Constituição, tirando um pouquinho... que os morros aqui em São Paulo são maiores, mas o quilombo dos Palmares também tinha uma Constituição rochosa que permitia se proteger dos ataques, né? O quilombo ficava aqui. Aqui ficava uma montanha, aqui outra. Vamos dizer que ficava aqui. Palmares era assim. E, salvo engano, o Jabaquara era assim. Você desce aqui e viu o litoral. Então, o Jabaquara ficava aqui. Mas aqui, a dificuldade que tinha o pessoal chegar lá para desmanchar tudo e tal. A Negrada passava por cima de tudo, dava a volta e chegava aqui e se organizou nesse Jabaquara. Mas também... lá no litoral de Santos. Esse Jabaquara aqui é o litoral de Santos que chama. Não é esse daqui, não. Muito embora conte-se que esse Jabaquara aqui também teve quilombo, né? Esses eventos todos, nos anos 80 do século XIX, as fugas dos escravos, tudo isso que é relatado pelas forças policiais é pouco, porque se a gente for considerar, inclusive, que foram queimados uma série de documentos, foram queimados uma série de importantes registros aí, deve ter acontecido muito mais coisa, né? Se foi assim, eu até li um caso que uma pesquisadora dessa época falou assim,
o pessoal destruiu esses documentos porque era vergonhoso a coroa, os latifundiários admitiam que tinham sido derrotados, tinham sido colocados de joelho, até mesmo mortos, por negros selvagens que, com uma sunga, com uma tanga, fizeram e aconteceram no interior de São Paulo, que era um puta do latifúndio isso daqui, né? Então eles também destruíram os documentos registrando isso daqui. Isso aqui são poucos relatos que você encontra na internet, né? No arquivo de São Paulo também tem uma certa dificuldade de se achar documentos dessa época, né? Você acha mais em arquivos dos próprios jornais. Se você correr atrás, você acha as notícias da época que te ajudam a ilustrar um pouco, até porque o negro que cometia um crime, fugido, ele ia para as páginas policiais dos jornais da época. Bom, então a gente tem todo um cenário de um levante no Brasil inteiro. Isso daqui não pode ser considerado como acidentes ou episódios, né? O Brasil, os escravos brasileiros caminhavam aí para a sua libertação plena aqui no país. Aí dois problemas se colocaram pela frente dos escravos revoltosos, né? Problemas que são fundamentais para você entender a falta a frustração da revolução, né? Que são os seguintes, né? Bom, você está aqui, tudo bem? Tem outros casos aqui. Bom, se vocês pesquisando na internet, vocês acham bastante casos de levantes individuais de negros, mas de maneira organizada, aqueles mais conhecidos seriam esses casos aqui no século XVIII. Tiveram outros, né? Aqui e acolá, mas que não chegaram a ter tanto estudo assim, a ponto de a gente conseguir trazer aqui de fato o que aconteceu. Eu só queria também registrar um fato interessante, porque isso aqui é o século XVIII, né? Perdão, XIX, e é esse fogo todo. Mas o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, foi antes, né? Que é a imagem que está sendo ilustrada aqui de fundo do programa, né? Essa imagem aqui já é interessante porque ela ilustra bem que não foi uma questão pacífica, vamos dizer assim. Os negros não aceitaram a escravidão pacificamente, os negros não estavam dispostos a se submeter ao regime de exploração e tudo mais, e se organizaram do jeito que podiam para lutar contra o domínio da coroa. O Quilombo dos Palmares, olha só que interessante, o Quilombo dos Palmares é de 1600 a 1695. É 200 anos antes da abolição, né? Aí assim, você pode achar que, nossa, que coisa estranha, rapaz, o Quilombo dos Palmares, que foi um negócio super bem organizado, milhares de escravos colocaram a coroa, o exército da coroa para baixo e tal, mas toda a luta dos Quilombos dos Palmares foi uma luta defensiva. Eles estavam refugiados, na verdade, lá no Quilombo dos Palmares. Concentrou uma quantidade enorme de escravos, mas a coroa estava indo para cima deles. A tentativa de esmagar o Quilombo, como de fato eles conseguiram, de esmagar o Quilombo dos Palmares antes que se tornasse de fato, já pensou, em 1700 conseguir a libertação da escravidão, que coisa espetacular que seria. Claro que a coroa não deixaram de jeito nenhum, né? Como não deixaram. A luta de 80 anos aí, foram várias investidas da coroa, vários exércitos holandeses e tudo, eles não conseguiram de jeito nenhum debelar o Quilombo dos Palmares até a última investida que finalmente esmagou todo o quilombo, que também deixou seus rastros, né? Quem não foi morto aqui também foi espalhado pelo Brasil. Então, você vê, tinha revoltosos do Quilombo dos Palmares que no século seguinte estava em outro estado organizando alguma coisa. Vai saber se o cara não estava organizando a resistência. Dos malês também. Só que a diferença para essas revoltas todas do século XIX
é justamente isso, é o aspecto ofensivo da atividade da negrada organizada. Ali, muito que bem estava organizado, e o que poderia advir disso daí também, lógico, poderia vir uma revolução, a libertação do Brasil, do mesmo jeito, mas ela também é um primeiro passo, um ponto inicial do que viria a ser a abolição da escravidão no Brasil, né? O século XIX não, eles já não estão mais se defendendo, eles estão indo para cima já largam, fogem, matam seu patrão, organizam todo um levante no Brasil inteiro para poder se libertar desse regime de escravidão, né? Aqui aparecem umas figurinhas interessantes, né? O próprio, se não me engano, é José do Patrocínio e o outro acho que é Bonifácio de Andrada, que representa a ala conciliadora, né? Tem tudo, você vê que você vai ler as coisas, parece com as histórias de hoje, né? Do golpe e tal. Então a ala conciliadora ficava buscando saída no parlamento para a escravidão. Ah, mas veja bem, eu acho que é um absurdo esses escravos sendo mantidos assim, ao chibata, teria que acabar essa escravidão e tudo mais, vamos negociar, vamos conversar aqui um pouco e tal. E finalmente o projeto, até onde eu sei, o projeto da abolição, a lei, aquele papel que fica lá embaixo da Assembleia Legislativa, assim, 100 anos, que é a lei boa, né, vamos dizer, estava tramitando lá faz 30, 50 anos, ninguém queria nem saber desse negócio de abolir a escravidão no país, até que ficou insustentável o negócio. Mas lá estava essa lei áurea, né? Bom, esse era o Bonifácio de Andrade e o José do Patrocínio, representava essa ala, vamos dizer, intelectual, que acabou ganhando os louros também da abolição. Você vai pesquisar, hoje aparece José do Patrocínio, abolição da escravatura em 1878, discursou, esteve no parlamento, apresentou propostas e apresentou projetos de lei, emendas, era a típica ação parlamentar, né? E muita gente, um pessoal mais um pouco desavisado, atribui a atuação desse pessoal, à abolição da escravidão, que foi eles que conseguiram. Os negros estavam lá sentados, acorrentados, olhando o seu defensor, né, o seu representante no parlamento, conseguia a Lei Áurea, né? Bom, essa é uma ala do movimento. A outra ala do movimento era os caifás. É o mesmo movimento, só que tinha uma ala do vamos dialogar, vamos buscar um acordo, vamos aguardar a decisão do STF, etc. e tal. O habeas corpus foi apresentado, vamos aguardar. E tinha uma ala que era um pouco mais radical que esses companheiros dos caifás que resolveram libertar os escravos na marra, passar por cima das decisões judiciais, passar por cima da força de repressão, organizar os escravos, colocar eles na luta, que estavam dispostos a fazer isso daí e o fizeram. Quando finalmente sai a abolição, famoso 13 de maio de 1888. Isso aqui gera gabinete de crise. A imagem, se vocês pesquisar no Google, vai aparecer a princesa assim, toda delicada, aquele cenário lindo, né? Ela com a caneta assim de pena, fazendo assim, né? Era nada, deve ter sido uma confusão. Alguém chegou lá e falou assim, você aprova esse negócio aqui, esse país vai pegar fogo. A negrada está fugindo aqui para o tal de Jabaquara aqui, daqui a pouco eles voltam aqui para a sede do governo, vão matar todo mundo, vocês não estão entendendo. Não, mas eu estou falando, nós aqui estamos em negociação com o José do Patrocínio aqui, não é possível que ele vai deixar que isso aconteça. Vamos com calma, vamos negociar com os escravos. Mas quem são esses escravos aí, finalmente? Eles não obedecem mais à lei e à ordem? Cadê nossas forças policiais? E deve ter sido isso daí, né? Que o Brasil até que alguém chegou lá, correu com um papel assim, falou assim, princesa, assina, que senão você vai rodar todo mundo, vai cair esse império aqui. E vai cair para eles, para a negrada, vão tomar de conta. A senhora já viu a história do Haiti, que hoje quem manda lá é um negrão? Toussaint Louverture é um negrão, escurinho, dono do país. Ele comanda o país inteiro. Então você vai deixar isso acontecer aqui? Não, vamos fazer o seguinte, vamos assinar a famosa Lei Áurea. Aí assim, aqui é aquelas jogadas de mestre do regime, né? Para você não perder todo o império, né? Considerando que o Brasil, inclusive, já teria sido, a essa altura, já era independente. Para não perder tudo que já tinha perdido até aí, bom, concede a liberdade para os escravos, né? Até porque eles não conseguiam mais sustentar mais o regime de escravidão. Como tal,
esse ano aqui já tinha sido proibido, acho que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinha sido proibido já o tráfico de escravos. Então, só valia escravizar os escravos que já estavam aqui. Acho que desde 1850 você não podia mais trazer escravos de fora. Que também não quer dizer que foi nada bom, positivo e democrático. Na verdade, foi uma ação da Inglaterra para impedir o crescimento de comércio concorrente. Né? Tudo muito... A história apresenta como se fosse um negócio bondoso, mas nunca é. São só esquemas para você conseguir ganhar mais dinheiro. Então, a princesa assina a abolição, e aí o movimento, vamos dizer assim, abolicionista, ele se depara com um problema grave, que era o seguinte: o primeiro, que é esse, né? De não ter conseguido fazer uma revolução democrática, né? Que seria essa daqui. Ou burguesa, né? O que acontece? O Brasil, por conta dessa escravidão, vamos dizer assim, administrada pelo imperialismo exterior, o próprio país ele não desenvolveu uma camada média. Não teve essa camada média de pequeno produtor, pequeno durante a escravidão, né? Pequeno explorador e tudo, não. Eram todos latifúndios, maiores do que a gente conhece hoje. E o processo da abolição formal da escravidão, ele não acaba com as bases sociais, a base econômica social que deu origem à escravidão. Então, o latifúndio, se você for ver bem aí, pesquisando no papel, tem gente que era proprietária de terra nessa época aqui, que é proprietária de terra até hoje, se não for a maioria, né? Então, as terras todas no Brasil ficaram do mesmo jeito. A situação agrária do país não mudou com a abolição da escravidão. O negro estava alforriado, mas, ao mesmo tempo, o modo de trabalho, a força de trabalho disponível para ele era a mesma ainda, que era trabalhar em extração com pouco desenvolvimento da economia brasileira nessa época. Praticamente, você trabalhava as mesmas coisas que você estava fazendo antes, ou não fazia nada, ficava desempregado com a libertação. Isso por um lado, né? Quer dizer, as bases sociais da escravidão, que se for ver bem no detalhe, elas estão todas aí até hoje. E, em um segundo plano, o problema da direção política do movimento, né? Que é justamente, pode ter um pouco a ver com essa falta de um desenvolvimento de alguma classe intermediária, né? Luiz Gama talvez serviria para isso, ou algumas outras organizações e pessoas da época, mas finalmente o movimento abolicionista, ele não tinha essa liderança bem organizada e bem decidida a pôr um fim à escravidão, mas também pôr fim a tudo aquilo que levou à escravidão, como a concentração de terras, né? Se você vai acabar com a escravidão, você acabaria, mas teria que, por exemplo, fazer uma reforma agrária, distribuir as terras para os negros que trabalharam lá nela e tudo mais, né? Bom, para nós, o que importa apresentar aqui, inicialmente na discussão, é esse, né? Quer dizer, o 13 de maio, ao contrário do que pode parecer, ele foi o resultado de uma mobilização muito grande nesse país aqui. Ainda mais, vamos considerar que a gente tem acesso, 10% dos documentos daquela época, se for muitos documentos que a gente tem acesso. Dá para multiplicar tudo que a gente apresentou aqui agora por 100, com certa facilidade. A quantidade de motins, a quantidade de levantes, a quantidade de demonstrações de que o negro não estava nem um pouco satisfeito com a escravidão no país, né? Aí acontece um negócio interessante também, interessante e selvagem, que é o seguinte: acaba que aqui no Brasil, em outros países também, mas aqui ficou mais concentradamente claro o problema, que é a escravidão do negro. A escravidão como meio de trabalho, ela vinha sendo usada faz muito tempo já, de 10 mil anos atrás já. Escravo, parece que a gente está distante disso, mas na verdade a gente está numa fase muito recente da democracia, do fim da escravidão. 10, 15 mil anos atrás todo mundo tinha um escravo. Quem poderia ter escravo, lógico, né? Mas enfim, por falta de mão de obra disponível no seu próprio país e de outros países, com a exploração do Novo Mundo, eles levaram a negrada toda da África, negra, para trabalhar aqui no Brasil, né? Conta-se aí também são números que
Teria que ver qual que é a realidade. Tem muita especulação, mas numa população de 20 milhões, supostamente teria no final do século XIX, coisa de 2 milhões e meio. Eram escravos. A proporção tinha sido maior, né? Houve época que tinha mais escravos do que branco ou senhor aqui no país, mas nesse finalmente aí, o pessoal conta que era mais ou menos isso daí. Então, teriam sido totalizados 2 milhões e 500 mil escravos no país. Só que também não é... Só que também não é verídico, porque nesse meio tempo aqui, todo o transporte de escravos, etc., morriam bocados. Como morriam também aqui na própria lida, vamos dizer assim, né? O pessoal fala que a vida útil, vida média do escravo era de 8 anos. É como se você entrasse numa fábrica hoje, você tem 40 anos de idade, já sabendo que aos 48 anos você morre, de um jeito ou de outro. Ou cansaço, ou mesmo morto pelas forças de repressão da época, né? Uma outra coisa. Bom, o que mais que a gente teria? Um segundo aspecto foi esse daí, no pós-abolição, né? Após a abolição, gera-se todo um problema social. O negro finalmente começa a ser absorvido pela economia sendo desenvolvida pelo Brasil, indústria e tudo, apenas nos anos 40. Então, vamos supor que a pessoa foi liberta aqui aos 18 anos. Vai demorar mais de 50 anos para ela conseguir algum posto no sistema social que foi estabelecido. E como negro, se a gente for ver no detalhe aí, tem casos que na verdade não foi resolvido isso aqui. A ascensão social do negro não aconteceu, finalmente não acontece. Se você pegar qualquer outra... Eu estava até pesquisando, nunca achei muito bem. O nordestino, por exemplo, eu acho que tem mais ascensão social que o negro brasileiro. Em vários casos. A universidade, com certeza, por exemplo, esse daí eu tenho completa certeza. Agora, nos demais não dá para afirmar. Mas no olho você sente que o negócio não muda. Por exemplo, a participação dos negros nos cargos de poder, tanto dentro do Estado quanto fora dele, é zero. Quando aparece algum, é para fazer papelão, que nem o Joaquim Barbosa, por exemplo. Que foi, na verdade, ele foi contratado para estar lá, né? Então, na verdade, ele foi contratado para fazer aquele papelão no processo do mensalão. Mas todo esse período pós-abolição, e parece que faz tempo, 130 anos, mas se você for ver bem, considerando todo o processo de libertação dos negros, Quilombo dos Palmares, tendo ocorrido 200 anos antes da abolição, você vê que a burguesia latifundiária brasileira, essa mesma que está também, que deu o golpe de Estado aí, ela não arreda o pé dessa questão do latifúndio, da mínima ascensão social do negro. Tem vários países aí, eu digo mais por relatos porque eu nunca fui, mas tem vários países que você consegue enxergar o negro em alguns postos, integrado de alguma maneira ao regime. No Brasil parece que não tem essa possibilidade, eles não deixaram essa condição se desenvolver. Esses dias mesmo, não vou falar o nome, mas teve aqui um entrevistado aqui no programa nosso, um intelectual negro, e ele falou que ainda nos anos 80 ele foi tratado que nem cachorro na USP, em 1984, assim, entendeu? Você vê que o cara tratou ele que nem lixo lá na universidade, e hoje ele hoje está na cadeira do cara que tratou ele que nem lixo. Mas uma luta ferrenha, pesada, para conseguir uma ascensão dele, social dele, mas mesmo assim, você vê que a dificuldade de libertar, de soltar acabar com o latifúndio, mexer um pouco, que fosse um pouco nas terras, né? Você vê, terra está do jeito que está. O governo PT tentou aí, foi uma guerra danada com os latifundiários para conseguir meio metro de terra
em cada quilômetro quadrado de terra, e era uma briga feia, morria gente, INCRA ia, caía diretor do INCRA, voltava a cara do INCRA. Tinha aquele conflito. Agora, na mão dos golpistas, acabou esse conflito. O conflito agora é o seguinte, é varrer com os indígenas, quilombolas e o MST de qualquer lugar. E estão varrendo aí. Se vocês tem o nosso redator, o Renato Faraque, que trabalha com isso daí, é diário o número de militantes da terra que são executados aqui depois do golpe de Estado. Né? Você vê que o problema, a base social do problema, ela não se alterou tanto assim, de lá para cá. Né? O que não quer dizer, exatamente, para a gente não chegar a essa conclusão tonta aqui da esquerda, o que não quer dizer que não mudou nada, não significou nada. Não, muito pelo contrário. Significou todo um desenvolvimento, quer queira, quer não, até mesmo político, da luta do negro nacional. É importante registrar isso daí. Uma das primeiras experiências do negro na luta pela tomada do poder. Se não é isso que é o pano de fundo, que veio a fundamentar toda a luta do negro posterior. Né? Aí eu tinha mais coisas para falar, mas eu não sei se de repente dá uma... Não sei se já deu 1 hora, né? De repente acho que já deu até 1 hora nisso daí. Para a gente encaminhar para as perguntas, eu separei aqui, por exemplo, alguns números. Né? Para vocês terem uma pequena ideia da situação atual. Tivemos isso aqui tudo. 20 milhões, 7 milhões, isso mesmo. Então, hoje nós temos o seguinte. Só na cadeia tem 750 mil pessoas. De mandado de prisão expedido, quer dizer, quem deve... Mandado de prisão expedido é o seguinte, a polícia está solta aí hoje, nesse exato momento, querendo levar mais um, querendo botar mais um número aqui. Então, só de mandado de prisão expedido, isso também na minha época de faculdade, deve ser maior. Nós estamos em 1.500.000. Para cada preso, tem 2 fora que era para estar preso também. Aí a população aí, o pessoal fala que é parda, né? É preta, parda. É negro, tudo negro que está na cadeia. Pode ir lá, pode tirar botar o cara perto da luz, no escuro. É a negrada que está presa. Daqui vocês tiram pelo menos o primeiro número interessante, né? Quanto é que dá isso aqui? 2 milhões e... Dá 3 milhões, na verdade, não é isso? Não, 2.250. 2.250. Então tá aí, ó, 2.250.000 negros que estão sendo perseguidos nesse exato momento pelo sistema repressivo, que é o mesmo sistema herdado dessa época aqui, a polícia militar, os métodos, os meios que eles usam, é tudo herança do império, do esquema latifundiário e tal, né? Esse é um primeiro número que eu achei interessante colocar, né? Tem um pessoal que tem menos sorte, vamos dizer assim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, até agora, a Polícia Militar já executou, oficialmente, mais de 600 pessoas, só no Rio. Esse ano. São Paulo está chegando em 700. São os maiores números desde vamos dizer assim, da Constituinte. Aí fica também a dica para quem acha que o golpe de Estado foi uma luta intra-burguesia, que não vale a pena defender o Lula, que é tudo igual, etc. e tal. Tudo igual está aqui. Ó. Você tem que ir lá e falar para os familiares e falar assim, não, é tudo igual, por isso que eu vou deixar a polícia solta aqui e tal. Se somar tudo, companheiros, vamos supor, pegar todo o regime da ditadura, ou mesmo pós-ditadura, o negócio fica muito complicado para o negro e comprova um pouco que a revolução, a libertação do negro, ela, aqui no país, não está caminhando a passos pequenos, muito embora o negro tenha lutado o tempo inteiro contra esse regime de exploração, de dominação racista, imperialista, né? O que nos leva também à conclusão, né? Isso aqui são números brutais, vamos dizer assim. Eu nem sei como é que eles fazem para... Vocês têm que fazer a conta matemática, por exemplo. Cada corpo deve ter 4 litros de sangue. Quanto sangue não dá isso daqui? Cada cidadão preso ali deve ter uma mãe e um pai. São mais quantos aí que estão desesperados? Fora os filhos.
tamanho da cela, vida que foi para o saco, vai que o cara foi estudante até alguma altura, então foi uma despesa do Estado e que foi para o saco também. O Estado gastou com o cara na educação, depois matou o cara. Quer dizer, é um prejuízo gigantesco. E os outros números aí de ascensão social, o golpe de Estado agravou tudo isso de uma maneira que os institutos de pesquisa, eles nem sabem o que tem que fazer. Não sabem mais quantos estão desempregados, não sabe se foi 5 mil demitidos, não sabe se o cara hoje é terceirizado, se o cara negociou com o patrão conforme a reforma trabalhista fez, se o cara morreu, se existe CTPS ainda, carteira de trabalho. Quer dizer, virou uma loucura tão grande que os golpistas, na verdade, bem dizer isso daí, eles estão querendo trazer a gente para antes de 1888. Né? Toda a destruição da economia nacional. Outro número que eu vi interessante. Especula-se, porque também ninguém sabe, ainda mais agora, especula-se que temos ainda, além disso aqui tudo, no país, atualmente, 100 mil pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão. Você pode ir atrás também, vai achar pouco branco nisso daí. Então você vê, o problema colocado pela Revolução Frustrada, pela abolição, né? Perdão, é justamente a revolução. Né? É um processo que demandaria um debate mais bem feito, porque no Brasil, a Revolução Comunista, Socialista, necessariamente seria uma Revolução Negra, né? Um aspecto da Revolução Comunista. Derrubar o imperialismo e derrubar esse sistema de opressão que está se reorganizando. Né? Se você for ver bem, esses esquadrões da morte aí, eles estão reprisando o que foi feito na época da caça dos escravos, que é você constitui um grupo fora do Estado para poder matar e prender os negros, né? Os pobres e tudo mais. Né? Eles são nativos aqui no Brasil, como eu particularmente nunca tinha visto antes. Né? Você está no Google aí, jovem morto. Se colocar agora, você vai achar que tem jovem morto em Osasco, em Carapicuíba, eu não sei, estão matando à torta e à direita. Quer dizer, todo um sistema de... Você vê esse negócio que falaram da própria indústria nacional, que estão acabando com tudo, é uma tentativa de transformar o Brasil no Haiti, finalmente, né? Que coisa, né? O Haiti fez aquela revolução espetacular e desde então, desde que o negro tomou em suas mãos o seu próprio destino, o Haiti acontece uma desgraça todo o dia. É incrível como é que eles transformaram o país num local onde você não consegue nem plantar mais direito, que era uma coisa que tinha. A gente teve aqui um convidado do próprio Tição, programa de preto, ele falou, não, é o seguinte, a gente sai de lá muitas vezes porque não tem como trabalhar lá mais. Você não encontra prédios construídos assim com gente trabalhando dentro. Destruíram tudo, destruíram a universidade do Haiti. Os formados que lá tem, ele não encontra escola para dar aula, não encontra local para fazer ensino e pesquisa, então eles mesmos saíram do país, né? Que estão sendo retirados à força, mas é porque eles encontram mais essa alternativa no país. E é engraçado que a Revolução Haitiana foi a primeira a deixar nas mãos dos negros um país nas Américas. Né? Você vê que a vingança do imperialismo ela vai longe também, dura bastante tempo. Né? Deixaram o Haiti do jeito que... Depois, não bastou isso daí, né? Depois que o país ficou sem praticamente nenhum tipo de produção, a não ser agrária, e se muito, né? Eles ainda mandaram as tropas da ONU lá para matar mais gente, levar cólera. E eu tenho a nítida impressão que terremoto, tudo isso daí é de propósito. Não tem como ser acidente da natureza com esse povo negro aí, você entendeu? O povo negro é assim, tomou o poder lá, ninguém vai deixar nunca. Deve ter uma hora dessa. Uma hora dessa, o cara... Tem gente lá assim, ó, a gente deu golpe dando golpe no Brasil, né? Aí chegou outro cara e falou assim, então, eu sou responsável pelo Haiti. Como é que eu faço lá? Não, mantém lá. O Haiti você pode sapecar lá. No Brasil a gente está levando lá e tudo mais, mas no Haiti você pode, continua o terror. Bom, aí vem o problema das alternativas. O famoso o que fazer, né? O que fazer? O que é que nós devemos fazer? Para a gente poder abrir para o debate. Deu uma hora aí? Deu, não deu? Se eu controlo bem meu tempo, deu uma hora.
Bom, numa questão geral é o seguinte, por conta... esse sistema todo de opressão racial, de opressão capitalista montado no país, ele tem os seus resultados subjetivos, né? A discriminação racial, vamos dizer assim, é um resultado subjetivo de uma situação econômica e real que o negro vive. A discriminação em si, ela não deve ser combatida com a mesma moeda de um problema subjetivo, mas a luta deve ser feita para retirar o negro da situação que ele se encontra desde então, praticamente, né? Situação de opressão e tal. Os poucos momentos aí que a gente conseguiu ter alguma folga social, está indo tudo para o beleléu. Os poucos direitos, os poucos possibilidades de estudo, você vê essas cotas raciais, que foi uma guerra gigantesca. O Democratas entrou no STF para acabar com as cotas raciais, o PSDB também. O PT conseguiu empurrar isso aí em algumas universidades. O PT foi derrubado, pode ir atrás. Está caindo tudo essas cotas aí, ninguém mais passa por cotas. Criaram uma comissão para investigar se o cara é negão, se não é. Não vale mais se o cara... Chega um negrão lá e fala, cara, você é negão mesmo? Não, vamos avaliar aqui na banca examinadora se você é negão mesmo. Aí eles falam assim, não, é nazismo? Ele, não é nazismo não, isso aqui o que é? É para evitar fraude, porque tem muito branco se passando por negro. Eu falei, como se fosse bom o branco se passar por negro. Eu falei, o cara se pintar de preto e sair na rua, ver se fica bom. Bom, os direitos democráticos todos, eles estão indo para o beleléu, né? E uma discussão interessante é essa questão da luta do negro e o golpe de Estado. Eu acho que um ponto importante seria isso daí. A gente pode chegar e falar assim, não, o problema do negro vai ser resolvido com a Revolução Comunista. O pessoal, bom, beleza, Revolução Comunista, estou de acordo, tá, mas quando, como, vamos fazer o que agora exatamente? Bom, o problema é o seguinte, a luta do negro, especialmente no Brasil, é uma luta que tende a colocar todo o regime em xeque, não tem para onde ir. Não tem muito mais o que fazer. A própria experiência do PT demonstrou isso daí, que os mínimos direitos elementares democráticos, o regime não consegue sustentar. Mesmo que ele ceda, ele não consegue sustentar. E é bem pior do que isso, porque Lula, que não é um cara que se propôs a fazer revolução nem nada, mas só uma reforma social para que alguns negros pudessem ir para a Europa, alguns outros fizessem ProUni, outros fossem médicos, nem isso estão deixando mais, entendeu? Não só eles não estão deixando, que eles prenderam o cara que teve essa ideia aí. Então o negócio é muito mais brutal do que se pode imaginar. Então o movimento negro, organizado, que se pretende, por exemplo, a atacar o regime, a pôr abaixo esse regime de exploração e opressão racial, teria que começar a lutar por isso, entendeu? Lutar contra o golpe, contra a direita, pela liberdade do ex-presidente, que o resto... Vamos ter claro, o resto não vai acontecer de jeito nenhum. As medidas parciais, as reivindicações bem limitadas, enquanto o ex-presidente estiver preso, e enquanto tiver todo esse cenário desastroso para a população negra, é pura demagogia, né? E a gente fala claramente, o movimento negro deveria se organizar junto com as organizações operárias, que elas também, majoritariamente são negras, construir um partido revolucionário, pôr abaixo o golpe de Estado, participar das manifestações, denunciar o golpe, denunciar o Poder Judiciário, que é o mesminho. Também vocês deveriam fazer uma experiência interessante. Procurem o Judiciário da época da escravidão. Tem como você achar. Aí você pega o sobrenome, dá um Ctrl F na composição do TJ hoje em dia, aqui de São Paulo, vê se o sobrenome não é igualzinho. As famílias todas, mesma família. O Judiciário, na verdade, é o latifúndio de toga. Está todo mundo lá. Você não vai encontrar Silva. A gente fica aqui, né? Juliano Barbosa. Chega lá, o que manda mesmo é Maserati, Strotonoco, sei lá o que é o nome desse pessoal, mas que era tudo fazendeiro nessa época aqui, e com o tempo foi herdando o Poder Judiciário, que é uma herança. Eles não são eleitos, é uma herança, vai passando lá. De repente passa 5 irmãos, passa 10 tios, todo mundo está no TJ, todo mundo está no TRE, na Justiça do Trabalho, enfim. Está aí um bom começo para o movimento negro para poder começar a sua luta por libertação. Né? Quem sabe derrotar o judiciário, libertar uma das maiores lideranças do povo, que é Lula, que está preso e tal. Se fizerem isso daí com Lula, companheiros, para o resto, o negócio está muito mais complicado. Vamos lá, os debates, perguntas, o que tem? Fazendo
chat. Perdão que a gente estava sem som. Lembrando, então, que quem estiver aqui no auditório se inscreve comigo e a gente vai fazer as perguntas do chat também. Se você estiver assistindo pelo Facebook, a gente pede para migrar para o YouTube, se for possível, né? Para assistir pelo YouTube, já que tem uma política mais favorável à imprensa independente. Bom, vou começar com uma pergunta daqui, então, do auditório, com o companheiro Cosme. Só colocar um café. Oi, boa noite. Juliano, parabéns pela palestra. Oba, beleza, Cosme? Você vê que a esquerda tem medo de debater isso aí que você está debatendo. Muita coisa que você fala, a esquerda luta para não debater. Mas a minha pergunta, a minha colocação é o seguinte: a grande maioria que o pessoal já participou, já passou por uma faculdade, uma universidade, e na faculdade tem um outro modus operandi da burguesia, que é a tal da agência, que o negro agenciou a sua liberdade negociando com o patrão. Então, principalmente na antropologia, assim. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê exatamente? Vou te dizer. Então, o negro mostrava que as suas festas eram bonitas. Aí o patrão, nossa, a festa do negro é bonita, então ele é gente. Aí então mostrava que a sua religião era bonita. Aí o patrão, nossa, então dá para incorporar o catolicismo com a festa do cara, porque a história é bonita, é visível. Aí, ou então assim, o negro chegava assim, a gente não quer deixar de ser um escravo. Existem até livros que falam sobre isso. A gente não quer deixar de ser um escravo, mas a gente quer ter uma horta aqui, se o senhor deixar eu me casar com a Janinha aí eu continuo sendo um escravo legal. Existe, se você, até na USP, se encontrar em vídeos, procura agenciamento do negro. Agenciamento? O negro agenciou sua liberdade. Foi uma conquista aos poucos. Foi até um motivo de debate mesmo na faculdade. Como o cara agenciou? Ele foi lá e negociou, e depois, aos poucos, ele conseguiu. É meio isso. Queria que você comentasse isso. Bom, eu vou só ler aqui o que diz o Wikipédia, né? Não é nenhum órgão de revolução comunista, né? A cabeça de Zumbi dos Palmares foi cortada e conduzida para o Recife, onde foi exposta em praça pública, no alto de um mastro, para servir de exemplo a outros escravos. Sem liderança militar de Zumbi, por volta do ano de 1710, o quilombo desfez por completo. Bom, esse aqui era o patrão com quem você fazia agenciamento. A disposição deles é essa. A de Zumbi também não era... O bom, isso aqui sabe o que era? A disposição do Zumbi também não era... A recíproca era verdadeira, vamos dizer assim, entendeu? Então eu acho que essa conversa, eu não tinha esse negócio publicitário do negro, eu não conhecia que, cara, vamos fazer festa, olha, é gente também, né? Eles comem, ó, tomam até café. Com certeza é pessoa, é gente mesmo isso daí, viu? Pode libertar, assina aí, Isabel. É gente como a gente, né? Mas se você ver bem, é tudo assim, é que nem o negócio do armamento. O pessoal é contra porque eles consideram que a negrada é tudo um selvagem, você entendeu? É tudo uns brutos, tudo uns animais. Então é assim, para conseguir a alforria, não, o cara se fez de gente, ele se fez de gente. Me fiz de branco, então consegui a alforria. Aí chega o armamento, não pode liberar a arma não, porque vão se matar tudo, porque é todos uns macacos velhos da África, os macacos velhos da África que não sabem lidar com a arma e é todo um selvagem. Olha os números da violência. Então, essa concepção marxista do problema, não. Coloca o problema nas mãos do povo que precisa se libertar, né? Da sua autodeterminação. Essa luta aqui é a luta pela autodeterminação do povo negro. Começa aqui, o seu resultado mais claro é aqui, e vai se desenvolvendo, né? Até onde nós estamos. Não acabou também, né? Então, acho que a discussão do agenciamento, agência de propaganda, não sei o que é meio besta, né? Mas a antropologia vale tudo também, né? Daqui a pouco o negro não é negro, o índio também não era índio, o outro era um negro que explorava o negro, na verdade o branco estava ajudando. Vamos lá, o que mais tem? Vamos pegar uma da internet aqui. Rapidamente. Só um minuto. Bom, a primeira é a seguinte.
Felipe Antunes, ele pergunta se a abolição ocorreu devido à revolta generalizada dos escravos. Por que os negros não conseguiram ter participação na política, já que eles eram maioria, mas ficaram à margem da sociedade? É uma pergunta interessante, né, essa daí. Na verdade, o poder político, né, a ausência do poder político do negro, não é dessa época. Se você for ver hoje a composição do parlamento, do poder executivo nacional, dos estados, das assembleias legislativas, da vereança, vamos dizer assim, é tudo branco. Né? O Congresso Nacional, se eu não estou enganado, a gente tinha lá uma bancada de 10% de negro, de 500 e tantos. É 10%, é menos até, é menos que mulher, por exemplo. Ô, Juliano, pode responder. Tinha voto censitário. Só podia votar com comprovado. Mesmo isso, né? O regime não permitia, mesmo com esses esquemas aí, e os esquemas de hoje também, o regime nunca permitiu a participação mínima do negro no sistema, né? No poder político. É um problema. O negro organizado tomar o poder, mesmo que rapidamente ou minimamente. Por isso, fizeram o que fizeram no Haiti, né? Aqui no Brasil, não. A tentativa, inclusive, da abolição, da Lei Áurea, era impedir ao máximo que o negro conseguisse chegar perto do poder que fosse, né? Tivemos alguns representantes, poucos, ao longo desse período todo, dentro do poder constituído, mas nunca foi nada efetivo, né? Nunca foi nada nem significativo. O próprio... Vamos pegar um exemplo, o Abdias do Nascimento, que foi eleito deputado, levou às últimas consequências esse problema da participação do negro no regime, né? Os projetos de lei, etc. E tal, foi uma luta gigantesca dele. Não é a nossa defesa de como fazer a luta do negro, mas pela experiência dele você consegue ver que o regime ele é impermeável. Ele é impermeável à participação do negro. E é que nem cabelo de preto na água. Você taca assim, você não vê mais. Entendeu? O negro no parlamento é a mesma coisa, não passa. Desde sempre, né? Não sei se eu respondi bem a pergunta. Eles também não tinham uma organização política bem definida nessa época, né? Foi uma revolução uma revolta meio sem coordenação, sem orientação, sem uma direção, né? Uma direção que pudesse levá-los diretamente à tomada do poder, né? Muitos queriam, na verdade, fugir, pôr abaixo o regime de opressão, constituir talvez uma república negra. Nunca se foi falado disso daí, mas vai saber, né? Separada, né? Os negros norte-americanos fizeram isso daí até há pouco tempo, de constituir uma república negra nos Estados Unidos ou embora para a África também. Também teve esse movimento, né? Bom, mais uma da internet é a seguinte, Marcos Costa, ele pergunta: por que trouxeram imigrantes europeus para trabalhar no Brasil após a abolição da escravidão e não distribuíram terras aos negros para que eles pudessem produzir alguma coisa? Que coisa, né, rapaz? Você trabalha 100 anos na droga da terra lá, sua mãe, seu pai, todo mundo 300 anos lá, arrancando, puxando, arrancando. Puxando e arrancando, aí quando vão trazer, de repente eles trazem mais... Eu tenho um número aqui, eles trouxeram, foi bastante mesmo a imigração italiana, né? Quer ver? Não foi pouco, não. Bom, boa tarde, Juliano. Boa tarde, companheiros. Só para poder responder o rapaz, ele vai... Bom, já pergunta, né? Que depois eu... Já tô... Vai lá, Zé, vai lá. Bom. Enquanto eu acho o número aqui. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Boa. companheiros aqui da Causa Operária, amigos da Causa Operária. Bom, 1848 foi o ano do Manifesto Comunista. Talvez vocês podem me corrigir. 1878 é a libertação formal dos escravos. Eu não li isso, mas já me falaram que o Marx era meio favorável ao domínio do Velho Oeste pelos ingleses, porque isso aí colocaria o capitalismo nos Estados Unidos, que seria uma formação econômica mais avançada, que iria desembocar no socialismo. Perdão, já me perdi. Como é que é? Eu ouvi esse comentário, os historiadores aqui presentes podem me corrigir, que Marx, de certa forma, concordava com a colonização americana nos Estados Unidos, por causa que seria uma
uma implantação de um regime econômico mais avançado, mais próximo ao socialismo. O capitalismo vai desembocar no socialismo. Isso é uma discussão legal. Então, de certa forma, ele estaria concordando com a opressão dos indígenas americanos. Aí esticaram, né? Sim, continua. Zé. Então, isso é uma questão que eu estou colocando. Claro. Outra questão, bom, se você for ver, já estou indo para os tempos atuais. Se você for ver a Revolução Sandinista na Nicarágua, se você for ler os textos, você vai ver que foi bem complicada a relação com os indígenas, que está hoje ainda, essa relação é uma relação complicada. Né? E aqui no Brasil também deve ser uma relação muito complicada com os indígenas, né? Que estão, na verdade, a minha forma de ver, no movimento sem terra. Então, essa relação dos índios, dos brancos e dos negros, eu gostaria que você colocasse um pouco mais disso. E a tal da libertação pelo socialismo, será que ela vai se dar com os povos negros e indígenas, que é complicadíssimo, né? Assim, são outros povos. Eu estava lendo um texto outro dia do Benjamin Perret, que teve aqui no Brasil, um poeta bem visto aqui pelo Causa Operária, surrealista, e ele realmente achava bastante problemático a situação dos índios brasileiros, né? Essa situação dos índios brasileiros, do socialismo. Então, eu gostaria de um maior esclarecimento. Isso não é quimera, não. A Nicarágua teve grandes problemas com os indígenas. Se você pegar uma literatura sobre a Revolução Nicaragüense, você teve problemas internos, não só externos. A questão do Peru também, com o Sendero Luminoso, eles têm vários problemas. O Sendero Luminoso queria meio à força implantar, né, as coisas lá, e foram mortos muitos indígenas que não entendiam todo esse processo. Então, essa situação, vamos dizer, antropológica, com os negros, os índios e o próprio marxismo, eu acho que o Causa Operária, como partido trotskista, vai pensar isso de uma forma diferente que os partidos stalinistas, né? Então, eu gostaria de discutir isso. Deixa eu ver aqui mais. Agora não estou me lembrando, tinha mais questões. Outra questão é essa questão dos terremotos lá no Havaí, no Haiti, né? Eu li no jornal A Folha de São Paulo, quem quiser pode procurar com sistema de buscas, hoje em dia isso é fácil, né, sistema informatizado, que os grandes exércitos do mundo fazem testes nucleares em fendas tectônicas, né, que são percebidos no mundo inteiro. Essas experiências foram proibidas. As bombas atômicas atuais, nem estou falando da bomba de hidrogênio, elas são muito mais potentes que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki foi o início da coisa toda. As atuais são muito potentes. E a tecnologia avançou bastante. Quer dizer, será que não existe a possibilidade? Eu estou falando isso dentro de uma ótica de capitalismo da destruição, que ela é colocada, né? Será que não existe a possibilidade desses terremotos não serem provocados em todo mundo? Isso aí é uma questão a se pensar, né? Então, eu acho que eu fico por aí. Obrigado. Beleza. Vamos lá, achei o número aqui do companheiro que fez a pergunta anterior. Só de 1888, com o fim da escravidão, até 1900, São Paulo recebeu 800 mil imigrantes, só São Paulo, 800 mil imigrantes, né? Que não eram negros, eram imigrantes da Europa e tudo mais, que vieram trabalhar na lavoura e tudo, de café, o pouco que tinha sobrado do açúcar, porque finalmente quem vai assumir todo o regime posterior é o latifúndio cafeeiro, né? Mas, bom, a negrada já tinha, com a libertação, desde a proibição do tráfico, comércio e inclusive do próprio trabalho, dentro dos regimes escravistas colocados, ficou mais caro, mais complexo você manter um escravo negro nessas situações do que trazer imigrantes que já saíam da Europa com um pé na frente e outra atrás, entendeu? Uma mão na frente e outra atrás, quer dizer.
Claro que o negro também não vai assumir nada, né? Não vai ganhar nada com isso dele, ganhou um pedacinho de terra que fosse, muito embora seja quem foi que trabalhou nessas terras brasileiras ao longo desse período todo. Esses imigrantes também aqui, poucos também foram os que conseguiram, apesar de maior facilidade, mas quem trabalhou na lavoura nessa época também não se deu bem, não. As famílias, grandes latifúndios que estiveram aí, ainda estão aí até hoje, né? Os que ganharam alguma coisa aí foram para a cidade, buscar outra forma de comércio, né? Mesmo esses imigrantes brancos dessa época aí. Sobre o Marx racista, o Che Guevara racista e etc., né, é uma campanha antiga. Isso aqui já entra como um alerta, porque as campanhas que tem contra, especialmente quem instiga ou quem fez mesmo a luta contra o imperialismo, contra a burguesia, são essas que poderiam justamente pegar a esquerda, que é Marx era racista, né, ou defendia a escravidão. Vou nem colocar isso aqui que é ruim. E Che, na verdade, Che já foi tudo, né? Já foi homofóbico, racista, odiava todo mundo, matou gente de graça, ou pago, é uma loucura total. Então, acho que a gente, quando for esse tipo de discussão aí, a gente tem que ter muita atenção com o que é colocado, né? Bom, Marx, ele faz, ao contrário de todo o resto da esquerda, inclusive da direita também, que não são poucos os que têm alguns brilhos intelectuais aí, Marx, ele faz uma análise da sociedade capitalista como um todo, para se chegar à conclusão científica do socialismo. É um estudo científico, racional, através do qual ele mostra, em seus vários livros, especialmente no Capital, mas em outros também, que os meios de produção se desenvolvem até a chegada do socialismo, né? Até a necessidade do socialismo. É isso que ele diz que o capitalismo é mais evoluído que a escravidão. E a escravidão, por conseguinte, mais evoluída que o sistema anterior. Ele fala que ele inclusive fala que foi importante a escravidão para o desenvolvimento do capitalismo, né? O Brasil mesmo foi isso daí. Toda a riqueza do Brasil serviu para quê? Para desenvolver o capitalismo europeu. A transferência de riqueza, né, via escravidão no país, foi uma transferência de recursos, bens naturais, produtos, mão de obra, tudo que se gastou com a escravidão, tudo que se produziu, todo o recurso foi enviado para a Europa. Ajudou a desenvolver o capitalismo. Quer dizer, foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. Foi ou não foi? Para falar assim, não, a escravidão não serviu para nada para o capitalismo. Não, claro que serviu. Foi essencial para o desenvolvimento do capitalismo, né? Para as forças de produção seguintes. Assim como o desenvolvimento do capitalismo, ou será, ou foi, né? Porque na verdade já está com a liga de fora aí, é importante para a chegada do socialismo. A análise científica, né? O pessoal tende a ver o problema de maneira moral, né? Você fala assim, a escravidão foi importante, foi essencial, fundamental para se chegar a uma sociedade superior que era o capitalismo. Verdadeiro. Essa é a verdade. Foi ruim? Foi. Mataram, esquartejaram, cortaram a cabeça, rasgaram. Não, é uma ideia científica isso daqui. Não é que você vai apoiar a dominação. Não, tudo bem, mas você aqui, você luta contra a escravidão. Para quê? Para se desenvolver um sistema melhor, não é? Ou você prefere ficar na escravidão? Aqui também, você luta contra o capitalismo para desenvolver um sistema mais desenvolvido, não é melhor, mais desenvolvido, né? Em todo lugar foi ruim, não é só lá. Se você for onde se o capitalismo sei lá, na Guiné-Bissau, deve ser uma bosta também. Se tiver. É uma questão da violência também, do uso da força. A resistência dos escravos, a luta contra a escravidão, é uma luta violenta, em último caso, né? Você também desenvolve o regime ou o sistema através da violência, né? Não da paz, né? É assim, se desenvolve. Posso? Cosme. Desculpa. Só uma réplica. O companheiro Rui tem uma
uma definição muito legal sobre o problema que ele está colocando aqui. Para o Marx, o socialismo, o comunismo, seria o fim da pré-história do homem. É porque nós trabalhamos com a versão de pré-história da teoria. Para o Marx, isso é fantástico. Quando o companheiro me falou disso, isso liberta qualquer julgamento moral. Escravismo, capitalismo, feudalismo, isso é uma fase embrionária da humanidade. Quando nós chegarmos ao socialismo, o homem vai se emancipar de tudo isso aí. É essa a compreensão que tem. Porque senão fica, como você disse, como um julgamento moral. Ah, foi ruim, foi bom. Claro que foi ruim. Mas a gente... Na verdade, tudo é ruim, né? O que é bom hoje em dia? É difícil você achar uma coisa... Ruim, Roma foi ruim, é difícil achar coisa positiva hoje em dia, entendeu? falei. Mas o companheiro Rui tem essa definição do marxismo. O Marx, ele trata, quando nós chegarmos ao socialismo ou ao comunismo, será, enfim, a libertação geral do homem. Mas aí o homem vai começar a sua vez de ter história. começa a ter história, porque de fato, você matar 6 mil pessoas a tiro por ano é um negócio meio bárbaro, né? Obrigado. Meio selvagem, talvez. Eu não sei Você tinha perguntado uma outra coisa, Zé. E eu acho que essa pergunta você tinha colocado num outro debate nosso já, hein? Mas enfim, vamos lá. Diga lá, Henrique. O que a gente tem na internet ainda? Vamos lá. Próxima pergunta da internet é a seguinte. O Igor Antônio ele pergunta: Juliano, como a pseudociência eugenista foi usada no Brasil? Eugenia é aquele negócio da raça, né? Que a raça... Eu sei o seguinte, que uma das justificativas que deram para a escravidão é que o negro é mais adaptado à escravidão. Beleza, né? Você olha assim, você, puta, que coisa, eu não sabia, mas já que é assim, nós somos adaptados a isso, vocês são mais fortes, lógico. O cara tá há 500 anos lavrando a terra, avô, o cara cresce, o filho vai ficando mais forte que o outro, lógico. Lá pelas tantas, seu corpo fica mais adaptado para aquele negócio, mas não justifica a escravidão. Não. Aí o negro, ele não é só nisso daí, não. É um corpo mais adaptado. Você vê como é que o racismo é engraçado, né? O negro é mais adaptado para o trabalho braçal, porque é mais forte e tal. Ao mesmo tempo, o negro não tem nenhuma afinidade para o intelecto, para a música, para a cultura e para a arte. Por isso, nosso camarada foi chamado de crioulo do violão, quando esteve na universidade, né? Mas não foi só não, os esportes foram usados isso daí, né? Natação mesmo. O pessoal criou um mito de que negro não pode nadar. Por quê? Os ossos são mais pesados. Osso pesado, cara, onde que tiraram isso daí? Porque se é assim, os brancos deveriam ganhar nos 100 metros rasos, porque se o negro não é pesado, o que ganha negro nos 100 metros rasos e o branco ganha na piscina? Não tem condição. Mas fizeram muito isso daí, eles... Deixa eu ver se eu lembro mais. A escravidão era isso daí. Teve... A religião também, da religião... que tinha... Não, tem tudo isso aí, que o negro é ligado com a religião demoníaca, que a gente não poderia ter nenhum tipo de religião particular da própria África. Aqui não chegou a ter mais claramente esse problema das discussões que a gente fez. Teve sim, olha que interessante. O cara do clube, qual que era o clube? Que veio aqui, rapaz, falar com a gente, o clube Aristocrata Clube, um clube só de preto aqui de São Paulo. Ele falou que eles abriram a piscina deles, porque a piscina do Ipiranga falava que... Do Ipiranga ou de Pinheiros, um clube que tinha em Pinheiros, falava que o cloro fazia mal para a pele negra, então o negro não poderia entrar naquela piscina. Demais, Aí como os negros não puderam entrar na piscina do clube de Pinheiros, porque o cloro fazia mal para a pele, com o mesmo cloro, a mesma piscina, esse pessoal da Aristocrata Clube abriu um clube só de preto aqui. Aqui não, foi no centro, né? Mas com o mesmo cloro e a mesma água, a pele do negro não dissolveu nem nada, foi... Dentre outros, né? No Brasil tem todo um negócio meio enrolado, nos Estados Unidos é mais claro. Aqui não entra, aqui não pode, aqui não deve ser. Lá tem inclusive a questão da gota de sangue, né? Basta ter uma gotinha de sangue para o cara ser negro. Vamos lá, Vivian. Então, eu queria saber a desvalorização da mulher pela direita, pela burguesia, não só no Brasil, como no mundo todo, também não fica junto com essa desvalorização do negro
pela mão de obra mais barata? Não, fica. Com certeza fica. Da mulher é um debate um pouco diferente, né? Você vê que, malmente, as mulheres aí, elas conseguiram, pelo menos, algum pedaço das mulheres, talvez um pedaço mais claro, conseguiu alguma ascensão social dentro do próprio regime, mas não quer dizer que a situação delas está resolvida de maneira nenhuma, não. Agora, as coisas ficam mais claras. Se fosse fazer uma discussão dessa, vamos dizer, 10 anos atrás, ia ser um enrosco danado. Agora não. O negócio está super claro. O golpe veio e acabou com tudo, você entendeu? São as vítimas do golpe, os golpistas, de que lado você está, pronto e acabou. A esquerda mesmo, que é meio confusa nisso daí, quem está confuso diante disso está desaparecendo. Quem não conseguiu ter uma opinião, uma posição política para intervir diante disso, está desaparecendo. A situação das mulheres também. Se tá, vai e volta, vai e vem. Ganha direito, perde direito. Ganha direito, perde direito. A questão da legalização do aborto, eu acompanhei lá na época do Comissão Tripartite da Câmara dos Deputados para fazer um projeto de lei para legalizar o aborto. É uma época de ofensiva, inclusive, do movimento de mulheres e tal. Ia sair um projeto que, se bem não ia regulamentar o aborto, mas ia descriminalizar, tirar do Código Penal. Pelo menos crime não ia ser mais. É o PL 4330, será? Não vou lembrar, é esse da terceirização. É um PL antigo que tem. E aí, tramitou no Congresso Nacional, tramitou, e não passava em comissão, não passava no plenário, não passava em lugar nenhum. Até que agora, em vez de a gente ter um projeto que vai legalizar o aborto, tem projetos que vai... É o Estatuto do Nascituro, é que a mulher tem dever conjugal, é que vamos botar de novo o divórcio como crime. Está uma loucura total, está voltando tudo. Isso no aspecto político dos direitos das mulheres. O aspecto econômico, então, se for ver, deve estar um desastre total. Vai saber se não está voltando todos aqueles esquemas domésticos. Já agora a demissão... Quando começa a demissão em massa, assim, eles começam assim, né? Aí vai assim, preto vai, outro escurinho, a mulher gestante vai também, demite, e aí vai. É um radarzinho assim, vai lá, depois você vê, já que os negros têm disposição para o trabalho pesado, né? Não fica um nos empregos, né? Já que tinha disposição, por que não ficou ninguém trabalhando? Tudo desempregado. Mas sim, caminha junto. Próxima na internet, do Thomas Rafael. Gostaria de saber se o Juliano tem expectativa de que agora, que tem cotas, as próximas gerações de negros teriam uma melhora significativa na mobilidade social. Obrigado pela ótima palestra. Então, as cotas, os companheiros que tiveram mais tempo, quem acompanhou bem o governo do PT desde o começo até agora, viu com certa facilidade que as cotas e outros pequenos benefícios, pequenos direitos do governo PT, de fato conseguiram levar alguns pequenos setores para uma pequena ascensão social. Acontece, de fato mesmo isso daí. Eu tive a discussão das cotas em 2001, acho, 2002, que é a primeira lei, acho que na UNB. E aí falava-se, bom, nós vamos lutar por cotas, mas quando o negro sai da universidade não vai ter emprego do mesmo jeito, porque já não tinha antes, com curso superior também não vai ter. Então não vamos lutar por cotas. Não, não é assim. Você tem um direito democrático às cotas, é pouco, é restrito, mas depois você luta pelo emprego, depois você luta pelo ensino gratuito médio e tal. Eu, particularmente, com esse direito aí, a gente já fez a experiência. A experiência que se tem com as cotas raciais é a experiência que se tem até agora, 2015, vai um pouco antes do golpe de Estado. Depois do golpe de Estado, não dá para mais saber direito como está isso daí, porque até onde eu sei, as cotas estão caindo e sendo questionadas e tudo mais em uma série de universidades aí, né? Por exemplo, a USP aqui de São Paulo, na mão do PSDB, eles não deixam ter cota racial, mas nem debaixo de bala. Aqui é cota social, cota racial não, porque cota social vai resolver o problema. Eles tiveram cota social por 50 anos aí, e todo pobre que entrava na USP era branco, era claro, que preto não vai entrar aqui mesmo. Depois tentaram colocar a cota racial, também não passou. Então, a USP, que é desse tamanho, e outras universidades, finalmente nem fizeram experiência com as cotas raciais. Nesse sentido, não dá nem para ter uma avaliação de direito da política de governo, né? Depois mudaram, depois embolaram a cota racial com cota econômica e um monte de coisa. Teve a discussão de ser de origem pobre, o cara tinha que ser pobre, o cara tinha que ser preto.
vir da escola pública, tem que ser pobre, quase morador de rua, para ter direito à cota, racial. Mas esse cidadão aí já está no oco do pau, não tem mais para onde ele ir. Aí depois discutir, mas vai deixar entrar uma elite negra? Bom, que entre a elite negra, por que não? Não tem nada. Entra a elite negra, então tá bom, tá ótimo. É elite que não virou elite de nada, né? Você teria que ver os detalhes aí de quantos formados, quem conseguiu entrar no mercado de trabalho, mas no olho você vê que durante o governo do PT e algumas situações se via uma mobilidade mesmo, mais negros aqui e acolá, alguma coisinha tinha acontecido, mas eu acho que até essa alguma coisinha já acabou com o próprio golpe de Estado, né? Eles não vão deixar isso aí. Cara, chegar um negrão lá dando aula na USP, lá, cara, entra na medicina, tem um médico negrão lá, ou é cubano ou para mandar prender. Eles não deixam, não. Os cubanos aqui, eles não mandaram embora, não foi? Devolveram para os médicos cubanos. Boa noite, companheiro Juliano. Boa noite, companheiros que estão assistindo a palestra debate. Eu queria, na verdade, 2 comentários do companheiro Juliano. Um foi de uma reportagem do Valor Econômico, acho que 2 meses atrás, que referenciava uma outra reportagem da Bloomberg, que falava existe uma diferença salarial e de renda entre as pessoas negras e as pessoas brancas nos Estados Unidos e ninguém sabia por quê. Essa era a notícia, a chamada da reportagem. A segunda é sobre uma afirmação do astrofísico Neil deGrasse Tyson, estadunidense, que é um dos poucos homens negros que você vê na parte de ciências naturais, mas ele fez uma afirmação que é a seguinte: provavelmente o próximo Einstein morreu de fome na África em alguma guerra, ou com doenças, ou com malárias, ou com, enfim, algum tipo desse que atinge país terceiro mundo. Só isso, obrigado, boa noite. Não. Bom, se esse cara descobriu que existe diferença salarial entre preto e branco, o cara está meio fora da realidade, né? No Brasil, isso sim, da minha época já era assim. Que, vamos supor, no Brasil era assim, homem branco ganha 100%, vai? 100% de X, sei lá quanto. Aí vem a mulher branca, isso deve estar bem pior hoje em dia, ganha 75% de X. Aí vem o homem preto, que ganha 50% de X. Todos exercendo a mesma função. E a mulher negra ganha 25%, era alguma coisa assim. E não mexe, vai para cima, vai para cá, era isso daí. Na mesma função, fazendo a mesma atividade, vamos supor, secretário. Se for secretário homem branco, ele ganha R$1.000. A mulher branca ganha R$750. O homem negro vai ganhar 500 conto. Se for mulher negra, então dá 250, essa daí nem precisa pagar não. Deixa paga não, porque está voltando mesmo à escravidão, né? Mas os Estados Unidos, eu acho que a diferença aqui é menor. É menor, mas existe diferença. Porque desceu muito sangue lá também, né? Muito embora a população negra seja 10%, 13% da população geral norte-americana, né? Nesse sentido, a nossa posição aqui é muito mais explosiva, por dizer assim, né? Nós somos 56%, 57%. Bem organizado, o negócio fica muito mal. E a segunda observação era sobre... A afirmação do Neil deGrasse Tyson que o próximo Einstein já morreu na África ou de guerra ou de fome. Eu não sou... A gente aqui não é partidário dessa tese. Existe toda uma corrente aí, antropológica, sei lá o que é, que fala que os conhecimentos africanos, a ciência africana, ela se desenvolveu muito mais do que a própria ocidental, né? Acho que em parte pode ser verdade isso daí por conta de algumas coisas que a gente vê e tudo, né? Mas finalmente o continente africano é um continente dominado, né? Subjugado, né? E nesse sentido, como um continente dominado e oprimido, ele acaba se tornando um continente que não se desenvolve a sua potencialidade, né? Então é difícil você... Eu acho, lógico, por exemplo, Machado de Assis, tremendo escritor negro, para mim um dos maiores, se não o maior. Negro. Enfrentou uma série de dificuldades, conseguiu isso daí. Mas na África isso daí é mais complicado também, porque ele não consegue se chegar a esse nível de desenvolvimento, de liberdade intelectual, a pessoa ter um tempo para pensar, refletir, trabalhar, ter um tempo para estudar um pouco mais, cultura,
povo está debaixo da sola, né? E assim é difícil que o Einstein tenha se desenvolvido na África, porque ele não teria tempo para ler, né? Aqui tem até uma frase do... Acho que é do Facção Central, o cara fala assim: quantos Drummond na maca de alumínio, né? Ele fala quantos Drummond na maca de alumínio, dizendo o seguinte, que à medida que você mata os jovens, a juventude e tal, você, na verdade, pode estar matando um grande poeta, um físico, um matemático e tudo mais. Mas é isso, a opressão imperialista é justamente para isso daí, para impedir o desenvolvimento intelectual do povo em si, né? Do povo se determinar, se formar, desenvolver seu conhecimento, né? Tá tudo assim, aqui no Brasil eles prenderam o cara que estava militar, que estava desenvolvendo tecnologia nuclear, essencial para a defesa de um país. Foram lá e prenderam o cara. Se não venderam tudo, né? Se não venderam a água, golfinho, bicho, tudo que estava lá eles venderam e prenderam o cara. Não se deixa desenvolver, né? Vai saber se, com uma luta de libertação nacional, a que ponto a gente pode chegar de independência econômica, física, teórica, sei lá, política, qualquer que seja, mas estamos a caminho disso daí ainda, né? Tem muita gente boa, lógico, não dá para desconhecer isso de jeito nenhum. Mas em quantidade não, são gente que superou dificuldades, muita dificuldade. Nós temos aqui o escritor Oswaldo de Camargo, que a academia não dá um quissuco para ele, dá um centavo, a gente faz esforço para trazer o cara para falar aqui, porque o cara é um monstro da literatura negra brasileira, mas a gente é que dá valor. Bom, o Des pergunta o seguinte: se você pode relacionar o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e o seu impacto nos movimentos negros da época no Brasil. Não sei como é que a gente está de horário também, Henrique. Aqui como é que é? A gente vai até... Até meia-noite dá, né? Se for até meia-noite, tem que trazer uma cerveja. Deixa eu te falar. Quanto tempo tem aí, Pedro? 1h45? Vamos mais 15 minutos? Então vocês calculem aí. Aqui é o seguinte, ó. Companheiro desse, nosso eterno parceiro, né? Esse movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos ele ganha, inicialmente, no Brasil, uma perspectiva cultural. Ele ganha uma perspectiva cultural do Black Power, por exemplo. Toda uma cultura negra, vamos dizer assim, de afirmação do negro, da cultura negra, etc. e tal. Por quê? No Brasil, o racismo era tão brutal que não precisava de lei. Lá eles tiveram as famosas leis de Jim Crow, que o cara era assim, banheiro colored people e... é tudo separado. Para quem era pintado, né, preto, banheiro para preto e banheiro para branco. Então foi separando tudo e o movimento de direito civil buscou a integração do negro nesse sistema aí. A integração, acabar com essa divisão e que o negro fosse absorvido pelo regime constituído. Essa luta de integração, aqui no Brasil, ela não encaixou muito bem. A luta que se encaixou melhor aqui no Brasil foi a que se desenvolveu depois dos direitos civis, que é a luta armada, né? As Panteras Negras e tal. Idas e vindas também, né? Porque enquanto eles estavam lá na luta pelos direitos civis, aqui a gente ia entrar nos anos de chumbo, né? Então, se você pegar de 84, de 64 a 85, que é um período quase concomitante ao movimento de direitos civis e os Panteras nos Estados Unidos, a organização política do negro aqui no Brasil é estancada. Ela é estancada. Até aqui se organizam vários jornais, grupos, coletivos, teatro experimental do negro, imprensa negra e tudo mais. Com o golpe militar, essa organização política do negro, ela sofre um estanque.
a produção cultural do negro, a produção intelectual do negro com a ditadura militar, ela é praticamente enforcada, ela para, o desenvolvimento está travado, né? Tanto é que depois, quando acaba a ditadura militar em 85, explodem uma série de organizações, o negro sai até com a ideia de montar um partido de negros, livros, culturas, bandas, etc. e tal, porque até aqui estava sufocada a organização política, não só do negro, mas no geral. Então, os direitos civis chegam aqui com Black Power, com cabelão, com as luvas, com as roupas e tudo mais, e só. Depois ele se organiza, o MNU vem a se organizar, acho que estava engano, em 78, a assembleia deles que eles fazem na Sé, né? Tem toda uma tendência mais esquerdista de enfrentar o regime, tem toda uma tendência de se integrar ao regime, então tem toda uma tendência de também montar um Estado, uma organização só de negros e tudo mais. Então, nessa medida que tem alguma influência, isso é até onde sei, né? Não podemos dizer que, por exemplo, Paulo César Caju é uma influência do movimento de direitos civis. Caju ele vai para os Estados Unidos e volta com Black Power, e aqui já era uma febre total, né? Vários jogadores tiveram manifestação política em defesa dos Panteras Negras, do movimento de direitos civis, né? Mas, organizadamente, isso é uma coisa importante de se dizer. Esse período de ditadura militar ele é um período de... é uma enforca-gato, como chama, né? O movimento negro ficou enforcado esse período todinho aí. Político geral como um todo, mas o movimento negro é mais defasado ainda, né? Mais problemático. Se você pegar o movimento sindical, se organizou. Hoje em dia tem, sei lá quantos sindicatos aí, 10 mil, 15 mil sindicatos. É um movimento organizado. Agora, quantas organizações de negros nós temos hoje no país, por exemplo? É uma organização política. É pouca? É pouca, sim. Vamos, se não for nenhuma, né? Se for pegar uma organização regular, com imprensa, reuniões regulares, vamos supor, há 5, 10 anos assim, é difícil achar. A gente teve aqui conosco, até os companheiros do MNU, contando a experiência deles com o jornal, né? Com a imprensa, do movimento negro, a dificuldade que é o negócio, né? Muito difícil. Pode. De novo, a discussão está tão boa que dá vontade de fazer várias perguntas, centenas às vezes. Mas assim, voltando à questão do eugenismo que o companheiro da internet colocou, a gente teve dois cidadãos aqui que foram artífices do eugenismo brasileiro nos anos 1850 e 1860. Um é um tal de Nina Rodrigues e o outro é o Silvio Romero. Eles defendiam claramente a inferioridade negra. O negro sendo um sujeito inferior. E aí eu falei em off aqui da religião. As religiões, tanto protestantes quanto católicas, partiram do princípio daquele caso de Noé, que ele toma umas cachaças, umas canjibrinas lá no dia lá do dilúvio, lá, os dias antes do dilúvio lá, ele toma umas canjibrinas. Aí o filho dele, o cão, viu ele, em vez de cobrir ele lá aí ele começou a tirar sarro do pai. Aí o Noé falou assim, já que é assim, então tô te amaldiçoando, você vai para uma terra que não vai render mais nada. Tudo que você fizer agora não vai virar mais nada. Aí os caras já usaram essa interpretação aí, disseram, então o cão foi para África. Como ele pisou na África, lá não virou mais nada. Até o Marco Feliciano falou isso uns 3, 4 anos atrás. Assim, não sei o que lá. O Haiti também tem é o voodoo do Haiti, né? Tem esse lance aí. É o voodoo, como é o voodoo. Que eu queria fazer. Vamos lá. Não, eu só queria passar, você falou do Facção Central, né, que é um grupo de rap, um companheiro ali nos comentários colocou também, já que a gente está falando disso, né, tem uma resistência boa aqui no Brasil, do rap nacional, uma frase também do Racionais MCs, inteligência e personalidade, mofando atrás da porra de uma grade. É bem forte também.